E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ganhar um label lá específico. Evidentemente, carvão está fora do ambientalmente correto. A disputa na Europa, e foi disputa mais do que jogo de futebol, era entre gás natural e nuclear. Por quê? A França defendia, por razões óbvias, botar o label na energia nuclear. Quantas a França tem hoje, por curiosidade? Quantas usinas? Isso. Não sei precisar um número não, mas é em torno de 68% da geração de eletricidade. Nossa, é bastante. Dentro dos países seria o que tem a maior parte? Não, a maior frota está nos Estados Unidos, são quase Estados 100 usinas nucleares. Mas em termos de dependência de energia nuclear? A França. A França. Indubitavelmente a França. Então, houve essa disputa. A Alemanha, exatamente porque queria eliminar a nuclear, e como usa muito o gás natural, queria botar o label na... Isso houve uma discussão na Europa. Por quê? Quando se bota essa chancela, os investimentos eles se tornam mais baratos, porque os empréstimos levam toda uma vantagem, subsídios, etc. O custo da instalação diminui. E havia essa disputa. Então, o problema também tem o seguinte, o destino não é só feito pelas nações individualmente. Às vezes, os países centrais, eles empurram para um determinado caminho. Isso é da história da humanidade. Essas questões aí de filmagem, eu me lembro do tempo que tinha dois tipos de máquina de filmar, o Betamax e o VHS. Disputavam o mercado. O VHS disparou. E o Betamax ficou por razões, inclusive... E o Betamax era melhor que o VHS. Exatamente. Melhor então, que o VHS. tem formas de... É o teclado QWERTY, né? O exato. Né? Ficou. Na questão nuclear, os reatores atuais, os PWR, tinha outros tipos de reatores que poderiam... inclusive, uma das tecnologias... Porque uma pergunta que se faz é o seguinte, nós temos urânio para expandir a matriz energética mundial? Temos. Hoje, se eu pegar o que se consome dentro do estado atual de produção e de consumo, em termos do custo de extração do urânio, a gente tem por 200 anos. Se nós melhorarmos a tecnologia e o urânio subir um pouco mais de preço, isso abrirá outras reservas que hoje não são consideradas, vai para 460 anos. Mas existe um tipo de reator, que é um reator regenerador, que essas reservas podem ir para 30 mil anos. Então, é questão de tecnologia. E eu não estou falando só na questão dos reatores, até na própria processo de produção, porque hoje é só no continente. Mas existe urânio na água, no mar. Isso subir, é igual, vale atrativo. $200 você tira urânio da água. E você tem aí urânio para dar... dólar por libra? Dólar por libra. Então, se você aumenta, inclusive, o preço, e o urânio não é a parte mais cara de uma usina nuclear. A usina nuclear é intensiva em capital. Você tem que gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro, esperar uma taxa de retorno, ficar pronto de 6, 7 anos. E para isso, inclusive, hoje o mercado está desenvolvendo um tipo de reator que se chama Small Modular Reactor. São reatores pequenos e modulares. Então, em vez de esperar 6, 7 anos para ter aquela potência final instalada, vai, ao longo do tempo, instalando e já produzindo e recuperando parte do recurso investido. É promissora. Tem aí pela frente vários países que têm já planejado construir esse tipo de reator. São reatores pequenos, de 100 megawatts. Até aproveitando da expertise que você tem nessa parte das indústrias nucleares aqui no Brasil, como é que é hoje a relação do Brasil com a geração de energia nuclear? O quanto que a gente realmente gera do que a gente consome vem dessa parte? Como é que são as usinas? É muito pequeno. Estamos falando de 2%. É Angra 1 e Angra 2. Angra 1 e Angra 2. E tem Angra 3 que, se ficar pronta, vai ficar lá por 2026. Então, é uma participação pequena. Mas é isso mesmo. Não é para ter uma participação igual da França, de 60%, 70%, porque o Brasil tem uma coisa... É uma coisa de bom para o país. Ela sempre teve uma matriz energética muito verde. Sim. Com a hidrelétrica.
Só que ela também tem seus impactos, e um dos impactos era a inundação. Então, uma lei da década passada proibiu a formação de barragens. Então, começaram a trabalhar as usinas, os projetos em fio d'água. Isso reduz a potência final. E também é muito mais suscetível a períodos de seca. Exato, é isso que a gente vê. O Brasil tem horas aí... Nós passamos um período de risco. Sim. Que casualmente veio a chover, mas se não tivesse, nós íamos ter que fazer o que fizemos no passado. Racionamento. Então, eu falava sobre a questão da nuclear, ela tem uma participação pequena. E eu entendo que deva ser, no máximo, em torno de 5%. Há um planejamento feito pela EPE. EPE é a empresa de pesquisa energética, que faz o planejamento energético brasileiro para 2050 e prevê a entrada de mais 8 a 10 gigawatts. Isso em termos de usina, de 8 a 10 usinas nucleares de um porte aí igual de Angra 2, aproximadamente. Mas vai levar isso para 3%, 4%. Porque o Brasil tem uma característica. Ele tem a matéria-prima, tem o urânio, eu já respondo a sua primeira pergunta de como é a questão do uso do urânio. Domina a tecnologia e faz uso. Só tem 3 países no mundo que fazem isso. Estados Unidos, Brasil e Rússia. Uns têm urânio, que é o caso da Austrália, é a maior reserva de urânio do planeta, mas não faz uso da energia nuclear. Outros fazem uso da energia nuclear, mas não tem urânio, tem matéria-prima. O que tem, vamos dizer, as 3 partes do processo são esses 3 países. Isso é uma vantagem comparativa em termos de ganho de investimento. Agora, o setor privado deveria entrar nessa área. O setor hoje é estatal. Não para ter um monopólio, mas eu entendo que poderia participar, como acontece em outros países. Sim. Empresas da área nuclear são estatais, mas com participação do setor privado.